Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. O texto diz o seguinte: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está falando sobre o final dos tempos, viu, amado? Então, e pela palavra, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como se o dia de Cristo tivesse já perto. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus, ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então se revelará o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, está falando do anticristo, hein? A este, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para com os que perecem, porque não receberam o amor de verdade, para se salvarem. Por isso, Deus enviara a operação do erro para que creiam na mentira. Graças a Deus por esta palavra que nós vamos começar agora. Vamos prestar atenção no que vai ser abordado aqui. Há uns meses atrás, aliás, há uns anos atrás, o Vaticano, ele publicou uma nota dizendo que o mundo está passando por uma crise mundial, uma crise econômica, falência no sistema econômico, falência no sistema mundial, cultural, social, político e até familiar. Ou seja, temos visto a falência e o declínio de todos os componentes da sociedade, principalmente aquilo que abrange de forma global, ou seja, a falência econômica. Então, o mundo está em crise. E nós vemos esses focos de guerras em várias partes do mundo, e todos querendo mudança. E nessas crises, vários tipos de manifestações, até pequenas guerras. Com esse clima propício, ou seja, entrando num colapso financeiro, cultural, acadêmico, social e político.
Então o Vaticano lança então essa proposta de se iniciar a partir dele a proposta de um governo único, um sistema monetário único para que haja então igualdade e uma paz seja estabelecida em toda a terra. E isso é um cumprimento profético sobre a vinda de Jesus Cristo. Que o anticristo iria entrar no poder para promover a paz. Uma paz mundial, uma harmonia, um ecumenismo entre as nações, povos e religiões. Antes de entrarmos nesta palavra, vamos dar uma olhada no que Deus fala sobre o tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim. E dá para ver que estamos também na geração que antecede a volta de Jesus Cristo. A geração do fim. A geração que vai contemplar o maior evento da história. E Paulo vai tratar como os cristãos tessalônicos nessa carta que ele escreveu. Então vamos ver, amados, disse Paulo. Ora, irmãos, esse é o versículo 1. Rogamo-vos pela a vinda de nosso Senhor. Então, ele está falando aqui da vinda. Já no capítulo 2, ele destina aos tessalonicenses para falar a respeito da vinda. Uma vez que Jesus esteve na terra e em carne, o Deus encarnado pisou nessa terra, sim, há 2000 anos atrás, e trouxe, veja bem, meu amado, trouxe com ele o reino, trouxe com ele o evangelho. Depois, esse Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E depois, esse Jesus subiu ao céu e foi dito: da mesma forma que me viste subindo, me verão voltando nas nuvens do céu, disse o Senhor, com os anjos, com os escolhidos, com poder e glória. Então ele voltará novamente para marcar o final dessa era e o final de todas as coisas. Ficou claro, irmão? E o final de todas as coisas. A vinda de Jesus compreende o final do mundo, o julgamento, o arrebatamento, a grande tribulação, o advento do anticristo. Tudo isso marcará a vinda do Senhor. Como então fazemos? Como então vamos saber que estamos no tempo do fim? Quais são as evidências? Quais são as evidências? O texto traz o seguinte, capítulo 2, versículo 1. Ele virá. Versículo 3. Mas ninguém, de maneira alguma, vos engane. Porque não assim, sem que antes venha o quê? A apostasia. Ou seja, a vinda de Jesus não ocorrerá antes que algo ocorra. Então, esses são os sinais. Então, primeiro deve vir o que? Apostasia. O que é apostasia, meu irmão? No original significa abandono da verdade. Abandono dos princípios bíblicos. Rejeição das escrituras. Esfriamento por parte da igreja. Isto é apostasia. E o que nós temos visto? Uma das evidências da volta de Jesus Cristo, 1 Timóteo 4:1, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, rejeitarão a fé bíblica, dando ouvido aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meu Deus! Então, a fé verdadeira tem sido substituída por um tempo de apostasia. Espíritos enganadores estão regendo a maioria das igrejas, dessas igrejas modernas e atuais, com doutrinas de demônios. Isso ia ocorrer no meio cristão. Aqui, meu amado, eu não estou me referindo a nenhum outro tipo de filosofia ou religião. Eu não estou falando aqui de Mormons. Eu não estou falando aqui do Espiritismo.
Eu não estou falando de testemunho de Jeová ou qualquer outra filosofia ou religião. Porque esses nunca se apostataram. Porque só pode se apostatar aquele que era. Como eles nunca foram, eles não se apostataram. Justamente porque eles nunca foram cristãos. Apostatar, meu amigo, é deixar o cristianismo verdadeiro, ou seja, deixar as escrituras desviando-se da verdade. Necessariamente não precisa sair do templo ou da igreja. Muitos estarão dentro dos templos, mas se afastarão da doutrina bíblica. Apostatar é deixar o cristianismo verdadeiro. Ou seja, deixar as escrituras desviando-se da verdade. Então, meu amigo, qual que é o termômetro para a gente medir essas evidências? Quais são as setas? Sim, são as seitas e falsas religiões. Ou seja, religiões não cristãs, elas não são apóstatas. O termômetro é a igreja. As seitas, as falsas religiões, elas não são termômetros para nós. Elas não são classificadas como cristãs. E sim como heréticas, heresias. E o que tem ocorrido, meu irmão? Presta atenção no que eu vou te falar. Segmentos cristãos deixando a verdade. O Brasil está aí se gabando de estar passando por um grande avivamento pela explosão do neopentecostalismo evangélico. Pelas igrejas que estão se ramificando. São esses movimentos pentecostais. Pelas igrejas que estão aí se ramificando. E não pense que eu vou deixar de falar porque eu não vou. Esse movimento carismático da igreja católica, cobrindo e ramificando e explodindo pessoas infiéis às verdades bíblicas. São meias verdades. Então temos templos e temos lugares abarrotados de pessoas todos os domingos, nos grandes eventos e grandes retiros, semelhante a um chamado PHN, na nossa nação brasileira. Só de evangélicos são mais de 50 milhões. E outra grande totalidade de católicos ortodoxos, católicos romanos, carismáticos. Mas a maioria desses segmentos tem se apostatado da fé. E você vê a Bíblia sendo substituída por folhetos na entrada de uma igreja. Por apostilas que têm parte da Escritura e não toda a Escritura. Cultos, missas, eventos, programações. E evento tendo na sua programação elementos da psicologia. Elementos humanos, elementos das ciências sociais. Jesus Cristo tem sutilmente sendo substituído por filosofia, por Freud, por Aristóteles, por livros de autoajuda, entre outros. E essas coisas têm entrado no seio do cristianismo e ele não tem sido bíblico. O cristianismo atual não tem sido bíblico. Recentemente uma igreja, e eu vi isso numa reportagem há menos de um mês, estavam realizando dentro do salão do templo, após o culto, ringue de UFC, luta livre, o Vale Tudo, para jovens, depois do culto, realizando lutas de UFC no templo. É uma luta entre profissionais dentro do templo, com a justificativa de que era para ganhar o jovem para Jesus. Então são pessoas promovendo sincretismo religioso, misticismo. Aquela fita do Nosso Senhor do Bonfim que nós tanto condenávamos, agora no meio evangélico, ela é a rosa ungida. O copo da água benta, o sal bento, a terra santa. Simpatias cristãs, simpatias evangélicas, substituindo o joelho dobrado. Aleluia. Substituindo a fé salvadora em Cristo Jesus. Você está entendendo?
E uma série de anomalias no corpo de Cristo. Aquelas cura interior, sabe como é que é? Aquela indução, fecha seus olhos, ouça essa música, quebra de maldição, toda sorte de histeria, com o título de manifestação do Espírito Santo. São pessoas pulando, rolando para o chão, repousando no Espírito, substituindo o poder transformador do Espírito Santo. Um cristianismo que não trabalha o caráter. Um cristianismo que só prospera. É carro, é casa, é bem-estar, é conforto ao ego, é conforto à carne. Mas que não trabalha doutrina, disciplina. Pessoas que fumam e prega, pessoas que bebem e prega, pessoas que têm segunda união e prega. Pessoas que têm o espírito da avareza, só pensam em dinheiro, dinheiro na oferta, dinheiro no dízimo, trízimo, e dinheiro para cá e dinheiro para lá, e jogatina dentro do corpo de Cristo, mas não trabalha a doutrina bíblica, nem a disciplina, que não trabalha o novo nascimento. As pessoas vêm, se batizam, as pessoas vêm, participam da ceia do Senhor, mas elas não são pessoas transformadas. Algumas igrejas nem é mais o vinho, e o vinho, que no caso seria o suco de uva, e o pão, é só o pão, e fica ali para ser adorado. Coisas que na Bíblia não tem respaldo nenhum. Aleluia. Meu Deus. Então não se trabalha mais o novo nascimento. Não se trabalha a regeneração. É cristão, mas não saiu do pecado. É cristão, mas está na corrupção. É cristão, mas não paga os outros. É cristão, mas é caloteiro. É cristão, mas não paga imposto. É cristão, mas não paga conta. É cristão, mas dá calote. É cristão, mas não é honesto. Não se trabalha a regeneração da pessoa. É cristão, é pastor, é pastora, são líderes, são obreiros, são membros que têm o nome sujo na justiça, no SPC. Não se trabalha mais o caráter, não se trabalha mais a regeneração, aleluia. Essas são as evidências do fim. Isso tem recheado a igreja cristã mundial. Eu não estou falando de placa, estou falando de cristãos. Isso tem recheado a igreja cristã mundial desse século. É disso que ela tem sido composta. Essa então é uma grande evidência cumprida já em nossos dias. Nós conseguimos ver isso também em Mateus 24:3. Que sinal será a sua vinda e o fim do mundo? Outra evidência. Ouvireis de guerras e rumores de guerra. E nação contra nação e reino contra reino. Então, meu amado, a volta de Jesus seria marcada por um cenário de conflito de guerras. Guerra santa, guerra civil, guerra contra o narcotráfico, guerra no Oriente Médio, guerra de grande porte, guerra de pequeno porte. Isso marcaria a volta de Jesus. Essas evidências sempre existiram, amém? Mas, entretanto, eu quero dizer para você, no final dos tempos, estas evidências se intensificariam. Não é isso? Glória a Deus. E nós temos visto, meu amado, o tempo todo, todos os dias. Porém, disse Jesus, olhai e não vos assusteis. Ele está dizendo, vocês perceberão, vocês verão. É necessário que tudo isso aconteça. É bíblico que isso aconteça. E haverá fome. Nós sabemos que aproximadamente 1/3 da população mundial passa fome. E esse acontecimento marcaria a volta de Jesus. Haverá pestes, ou seja, doenças, flagelos acometendo a raça humana. Veja aí o câncer dizimando as pessoas. São diagnosticados mais ou menos 100 tipos de câncer ao ano. E nós temos ainda a AIDS, que é incurável. Que a ciência sequer tem uma pista da cura. Haverá terremotos em vários lugares, abalos sísmicos marcariam esse tempo. Meu irmão, antigamente você via um terremoto de 10 em 10 anos.
Hoje nós vemos 2, 3 terremotos a cada mês. Isso é uma grande evidência, meu amado. Talvez você está esperando um profeta para te despertar. Mas a própria terra e os acontecimentos atuais são o grande profeta, a grande profecia para você despertar e se converter, que ainda há um restinho de tempo. Versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Observa agora o que eu vou dizer, meu irmão. Jesus está dizendo que tudo isso marcaria apenas o princípio das dores, ou seja, coisas piores virão. Esses acontecimentos é apenas o anúncio do cataclisma que a sociedade e esse mundo corrupto sofrerá. Aleluia! Para que aconteça a volta de Jesus. O versículo 10 vai dizer, nesse tempo, muitos serão escandalizados. Trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. E surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. Amado, a marca do fim será marcado por escândalos, homossexualismo, lesbianismos, adultérios, divórcios. E é isto o que nós temos visto dentro da igreja. Escândalos, profanação, orgia, luxúria, ostentação, bestialidade, coisas impensáveis ocorrendo entre o povo de Deus. A gravidez do tempo solteiro, os divórcios nos primeiros e segundo ano de casamento, a pedofilia dentro da igreja católica, o homossexualismo, o lesbianismo, todas essas coisas, a inadimplência entre os cristãos. Cristãos estão sendo presos, fazendo coisas piores que os ímpios. Escândalos e tragédias marcariam esse tempo. E o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Por se multiplicar o pecado. Meu Deus do céu. Amado, se dentro da igreja está ocorrendo o que foi falado aqui, você precisa imaginar fora da igreja, entre os ímpios e os pagãos. A Bíblia diz que o que marcaria a vinda de Jesus seria a multiplicação da iniquidade, o crescimento do pecado. O homem seria capaz de coisas impensáveis. O homem entraria num estado de corrupção que seria assemelhado a um animal. Então nós temos visto todo tipo de morte, de chacina. A própria sociedade, o próprio parlamento está corrompido. O lançamento de leis anti-Deus, anti-família, anti-cristãs, fazendo com que o estado da depravação do homem chegue a níveis inatingíveis, inimagináveis, há um tempo atrás. Temos visto toda sorte de crime, de ações hediondas por parte dessa terra. Então seria o tempo. Não pense, meu amado, que a volta de Jesus seria num tempo de avivamento. É avivamento daqui, avivamento dali, lá, xandere, candere, candere pra cá, xandere, candere, candere pra lá, aleluia, visões, aparições, interlocuções, aparições de santos e santas em toda a face da terra. Não. Esses avivamentos neopentecostais vazios, só de histeria, pula-pula, e nada de regeneração, nada de disciplina da conduta, nada de formação de caráter cristã, é apenas um avivamento vazio. Está cheio. Não. Seria o contrário. E é isso que exatamente estamos vendo. Vemos que do ano de 2000 para cá, o mundo tem se transformado num caos.
E nós vamos voltar agora para 2 Tessalonicenses, aqui no versículo 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Porque não será assim, sem que antes venha o quê? A apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Amado, esse é o outro sinal. Veja, observe bem. Jesus disse que viria. A vinda de Jesus, o término dessa era e o início de uma nova era. Quando é que isso iria se dar? Paulo narra o seguinte: ninguém se engane. Todas essas coisas que descrevi, meu amado, nós já estamos vendo. Claro que em todas essas eras, coisas aconteciam, mas à medida que o fim se aproxima, essas coisas se intensificam mais e mais. E não vai parar, meu irmão, não vai parar. Estamos vendo. É possível que estamos próximos por essas evidências citadas, sim, é possível. Nós só não podemos dizer a exatidão se estamos no fim, somente por esses acontecimentos. Paulo vai dizer que outra coisa aconteceria, marcando então a volta de Jesus. Além dos sinais na igreja e na natureza, é necessário que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Para o fim se cumprir, então, outro sinal seria dado. O homem da perdição iria se manifestar. O homem do pecado. De quem é esse que Paulo está se referindo? Ele está falando de uma personalidade, de uma pessoa que quando ela se manifestar, então esse acontecimento marcaria o início da 70ª semana de Daniel. E caminharíamos para o fim desta presente era. Então, uma das grandes evidências é o surgimento do homem do pecado, do filho da perdição. De quem é esse que Paulo está falando? Paulo está falando do anticristo, a besta, o filho da perdição. Quando então esse surgisse no cenário político, e militar e econômico, isso então marcaria o tempo da segunda volta de Jesus. Quem é esse então? Daniel capítulo 8 vai falar a seu respeito. Daniel 8:12. E o exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo por causa das transgressões. E lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Veja o que ele está dizendo. É o exército, e o exército lhe foi entregue. Autoridade, ou seja, um governo mundial lhe será dado. Versículo 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz. E será entendido nas adivinhações, ou em intrigas. Mas no fim do seu reinado, quando terminar o reinado nacional, dividido por governos, vai se iniciar um governo único. Meu querido, esse é o anticristo, que terá um poder místico, revelações, adivinhações, profecias. Será o único governante dotado de poder místico. Então um homem astuto, sagaz, voraz, um articulador, um excelente estrategista, e terá poder sobre-humano para influenciar e sobrepor a todos que se levantar contra ele. Versículo 24. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. E destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Observe, e se fortalecerá. Atenção aqui, meu amado. Não na sua força. Mas como?
ou seja, a influência que exercerá o anticristo, o poder de persuasão político, econômico, esse poder não vem dele. Mas Rodolfo, de quem é que vem então? A Bíblia vai dizer: o anticristo estará no poder, possesso por Satanás. O poder que rege o anticristo é o poder do diabo. Então, é a primeira vez que, encarnado, Satanás governará essa terra. A palavra diz que ele não se levantará pelo seu próprio poder, mas o dragão se apoderará dele. Que é Satanás, e destruirá maravilhosamente, e terá poder de aniquilar qualquer força que se levantar contra ele. E destruirá os fortes, é o povo santo. E o povo santo aqui nós temos que entender, pelos estudos, pelo discernimento, o povo santo aqui são os israelitas. Vamos observar. Primeiro, o anticristo fará o que bem entender. Prosperará no seu governo e destruirá os fortes. Não haverá um governo que vai resistir ao anticristo, meu amado. Não vai existir uma denominação e nenhum tipo de avivamento vazio, pentecostal vazio, que vai segurar o anticristo. Versículo 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano. E no seu coração se engrandecerá da tranquilidade e destruirá a muitos e se levantará contra os príncipes dos príncipes. Veja, por causa da tranquilidade. O que quer dizer aqui? Por causa da passividade, do comodismo. Por causa do conforto que o povo dará a ele. Por causa justamente do seu poder de administração. Todos cairão num conforto e numa tranquilidade. Afinal, meu Deus, o anticristo virá para promover todas essas coisas. Uma paz mundial, uma igualdade social, trazendo então tranquilidade. Mas veja, depois ele destruirá esse tratado de paz e vai aniquilar todos os que estão nessa tranquilidade. Destruirá muitos e se levantará contra os príncipes dos príncipes e se oporá abertamente a Deus e a qualquer um que sirva a Deus. Aqui está falando do anticristo, meu irmão. Apocalipse 13, pega lá Apocalipse 13. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 2 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um novo nome de blasfêmia. E vi que era semelhante ao leopardo. Meu Deus. Seus pés como de urso, sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe poder e seu trono e grande poderio. Vamos entender aqui, meu irmão. Eu vi subir do mar uma besta. Essa besta que João está falando é o anticristo. Eu vi subir, se erguer. Eu vi se assentar no poder, governar o mundo. Essa besta subiu do mar, ela tinha 10 chifres. Esses são os 10 governos que apoiarão o seu governo mundial. Então esses chifres são os governos, os 10 ministérios do governo mundial. Versículo 2 diz assim: era semelhante ao leopardo, os pés como os pés de urso e a sua boca como a boca de leão. Claro que isso aqui é simbólico. O dragão deu-lhe o seu poder, seu trono e o grande poderio. Quem é o dragão aqui, amado? Quem é o dragão? Satanás. E ele vai dar poder à besta, ao anticristo, e vai governar através dele exatamente a mesma coisa que falou Daniel. E o que mais nós encontramos aqui? Veja, Apocalipse 13, 13.
E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu. À vista dos homens. Olha aí o seu poder místico. E faz com que pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal da mão direita ou na testa, para que ninguém possa o quê? Comprar ou vender. Senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é o número de um homem. E é o número 666. Versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as suas abominações virá o solador, e isso até a consumação. E o que está determinado então será derramado sobre o solador. Vamos mais uma vez para o versículo 27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Meu amado, eu fui bem didático aqui, eu fui lendo. Aqui a intenção era essa mesma. Observar o que marcaria o fim. Os sinais da natureza, os sinais da igreja, toda sorte de corrupção. O que mais? A ascensão do filho da perdição, o anticristo. Mas, como esse anticristo virá? Eu lendo Apocalipse, eu acabo por esperar um monstro. E é óbvio que não será um monstro. Então, para nos enganar, ele virá transfigurado. Na verdade, ele vem com uma mini saia para derrubar o seu casamento. Ele vem como um jovem bonitão, flertando com você. Ele vem como aquele colega se oferecendo droga. É assim que o diabo trabalha. Então, como diz a palavra, ele vem como um grande líder político e militar. Segundo Daniel, ele fará um concerto de 7 anos com a terra. Mas que concerto é esse? É um tratado de paz. O anticristo virá como um presidente, como um grande estrategista militar e político. Então ele virá para ser governante de um governo mundial. Ele firmará um concerto, ou seja, um plano de governo por 7 anos para governar a terra. Então, a vinda de Jesus, o que procederia? É um cenário político, religioso e militar que governe mundialmente. A Bíblia diz que a característica do anticristo só viria quando a terra precisasse, ou quando a terra passasse por uma globalização. Esse sistema de governo mundial, para funcionar, teria que ter uma moeda mundial, meu irmão. Ou seja, um só governo, uma só moeda e um só governante. Então a terra vai ser preparada para ter um governo mundial. E esse governo será governado por um só homem, uma só pessoa, o anticristo. Como seria essa moeda? A Bíblia diz assim: a besta fez com que todos os moradores da terra recebessem um sinal na mão ou na testa, para que, sim, esse sinal ninguém pudesse comprar ou vender, se não tivesse o sinal. Ora, o sinal é o número de um homem. Quem tem sabedoria, calcule 666. Então, quando João diz que sem essa marca eu não posso comprar nem vender, logo entendo que se trata de um sistema de crédito, ou seja, o sinal na mão e na testa seria a moeda mundial. Então quero ler novamente aqui essa carta encíclica que foi lida no Vaticano por volta do ano de 2009. Carta encíclica, Paz na Terra, lida pelo cardeal
Peter Turkson. Pode pesquisar na internet que tem o documento inteiro. Peter Turkson. Inclusive eu lancei no Facebook para muitas pessoas. E o que diz, resumindo, o que diz no documento? Vamos prestar atenção no que diz no documento. O Vaticano propõe criar um governo mundial e enfrentar a crise econômica. O Pontifício Conselho do Vaticano, Justiça e Paz, presidido pelo cardeal Peter Turkson, propôs a criação de autoridade política mundial e um banco central mundial para promover mercados livres e estáveis e disciplinado por um quadro jurídico adequado visando a atual crise financeira e econômica. Claro que a matéria é bem maior, mas esta é a resenha da matéria. Mateus 24, 42. Quero ler aqui. Mateus 24, já estou pegando. Mateus 24, 42. O que é que diz em Mateus 24, 42? Para nós colocarmos dentro desta, que eu nem vou dizer para você que é uma pregação, meu amado. É mais uma exortação. É mais uma vez Deus tocando a trombeta para despertar. Mateus 24, 42. Este versículo diz o seguinte. Está aqui. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Está aqui. Há de vir o vosso Senhor. Amados, Jesus está voltando. Isso é muito sério. Porque nós vimos aqui nesses minutos que passamos evidências. E Jesus mesmo vai dizer, vigiai. Está em alerta para que não sejam pegos desprevenidos. Amado, isso marcará a nossa geração. Quanta gente você já viu pregando sobre isso, meu irmão? Quantas vezes você até já leu? Amados, finalmente está chegando o dia, a hora, finalmente. Quantos filmes você já assistiu, meu irmão? Nós estamos aqui numa expectativa gigantesca. Mas eu quero dizer uma coisa. Tem milhões se drogando. Milhões estão nos motéis. Milhões estão matando. Milhões nem preocupados. Milhões com seus charutos nas suas mansões, na corrupção. Quantos estão estrupando, matando, se deleitando? Igrejas cantarolando, igrejas orando na língua, igreja profetizando, igreja avarenta, igreja atrás de idolatria, igreja mentindo, igreja negando o evangelho. Fazendo festança para santo. Todos dizendo estamos vivendo em paz. Ninguém imagina o que está por vir sobre esta terra. Não imagina. Quando todo mundo pensar em dinheiro, casa, carro, casamento, diversão, mulher, homem, sexo, poder, luxúria, esse mundo será cometido pela volta repentina de Cristo. E Ele vai dizer, vigiai, acordai, muda a sua vida, se converta a Cristo. Mas somente a Ele, sem misticismo, sem sincretismo, somente a Jesus se converta. Amado, é o maior acontecimento que vai ser registrado. É a segunda volta de Cristo à terra. Amado, o céu vai se abrir, aleluia, do ocidente ao oriente. E essa terra vai se confrontar com a volta de Jesus. Vai ter que se confrontar com a volta de Jesus. Irmão, eu não estou falando aqui de profecia, de visões, desse pentecostalismo humano, vazio, barato.
Meu amado, esse ofício lançado pelo Vaticano, que quase ninguém sabe, nem mesmo os católicos sabem, quanto mais a nação mundial. Esse documento, esse ofício, essa proposta, isso não é um acaso, isso não é coincidência, isso é profecia. É uma sugestão, uma vez que é vindo do Vaticano, isso pesa no cenário político mundial. Está em andamento já, meu irmão. Você está vendo as economias quebrando, não está? Você está vendo países ricos que nunca passaram por crise estão quebrados. Enquanto isso, a violência, ela impera no mundo, a morte, a destruição. Olha que cenário que é esse. Claro que todo mundo está ansiando por alguém que resolva. Algum político que tenha a resposta para isso. Uma vez que não querem saber de Cristo, estão esperando do meio político. Estão esperando das autoridades constituídas, é óbvio. Somente quem tem a fé no Senhor Jesus sabe que esses acontecimentos virão, mas quantos estão brincando? Quantos que estavam dentro da igreja e saíram? Quantos que estão dentro da igreja estão brincando? Ainda estão flertando, ainda estão no namoro lascivo, estão cada vez mais colocando roupas sensuais, palavras sensuais, brincadeiras sensuais, namoro sem compromisso, casamento que vão sendo destruídos de pessoas que eram convertidas, que eram até pregadores. Será que compensa, meu irmão? Já não sabemos quando. Isso, nós só não sabemos quando. Mas já foi dada a largada. O fim está vindo aí, meu amado. Veja os sinais, as nuances. A homofobia, as leis. Essa descaracterização do homem. O homem está se tornando um monstro. A igreja está parecendo um picadeiro de circo. Meu Deus! O que está acontecendo? E nós estamos fazendo o quê? A volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Ló. Aleluia. O que marcou a geração de Ló? Sodoma e Gomorra, sodomia. O aumento desenfreado do homossexualismo. A sodomia. É isso. Primeiro, volta de Jesus, homossexualismo evidente. Segundo, dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento, comiam e bebiam. O povo está folgado, quer prazer, quer grife, quer viagem, quer casamento, quer romance, quer dinheiro, quer fortuna. Estão esquecendo de Cristo. Aleluia. Estão esquecendo do Evangelho. Ninguém mais consegue orar 1 hora por dia. Ninguém mais tem hábito de ler as Escrituras. Se quer ajudar alguém. Não temos tempo. O egoísmo impera. E quem vai subir com Cristo, irmão? Porque alguma coisa detém. Oh Deus. É a mesma analogia de Sodoma e Gomorra. Deus ia mandar o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Mas só não mandou enquanto Ló estava lá dentro. Tinha um justo lá dentro. Tinha um justo. Ló, dentro de Sodoma e Gomorra, impediu o juízo de vir sobre aquela cidade. Quando Ló se retirou, o juízo veio. Sabe, meu amado, que detém o juízo ainda na terra? A igreja do Deus vivo. O Espírito Santo que habita nos cristãos verdadeiros. Nos cristãos verdadeiros. Então, o juízo sobre esta terra virá quando acontecer o arrebatamento da igreja. A igreja será retirada desta terra em glória. Aí o anticristo entra no poder, meu irmão. Então os primeiros 3 anos e meio do anticristo será uma glória. Mas depois de 3 anos e meio, baseado na Bíblia, ele mostrará para o que veio. Quando todos estiverem com as suas marcas, esse sistema econômico estiver imperando, aí ele invade a Israel e existe total adoração. E quem não adorá-lo será rasgado ao meio, como descreve o profeta Daniel. A grande tribulação ocorrerá nessa terra.
Os seguidores do anticristo e os crentes que ficaram sofrerão a ira de Deus. Aleluia. O que nós aprendemos aqui, irmão? Está prestes a chegar. Só não pode chegar antes do arrebatamento. Claro, meu amado, nós não sabemos a hora certa. Ninguém sabe. Por isso é preciso ficar vigiando. O arrebatamento pode se dar a qualquer momento. É hora de consertar a vida. É hora de sair do pecado. É hora de sair, de deixar a idolatria. É hora de sair e parar de ficar enganando-se, contrariando a palavra do Senhor, inventando livros e dogmas que contrariam a palavra do Senhor. Está na hora de consertar o altar que está quebrado. Porque ai daqueles que ficarem, aleluia. Irmão, você não tem ideia. Você não tem ideia de quanta gente vai ficar. Quanto crente vai ficar. Quanto cristão vai ficar. Porque não ora, porque não lê a Bíblia, porque não visita ninguém, porque não faz nada. Porque não largam do pecado, porque só querem saber de vaidade, de calça nova, vestido novo, só quer saber de vaidade de festa, só quer saber de pizzaria, só quer saber de churrasco, só quer saber de futebolzinho todos os sábados, enquanto pessoas morrem sem o evangelho. Quanta gente que prega vai ficar, quanta gente que faz milagre vai ficar, porque não tem o caráter de Cristo, não se regenerou. Ele é um fazedor de coisas, ele é um fazedor de obras, ele é um fazedor, ele é um funcionário, ele não é um servo, ele não é um filho, ele é um funcionário, ele faz quando convém. Mas Rodolfo, então o que é que eu faço? Meu irmão, se arrependa, nasça de novo, leitura da palavra, oração, muda o seu linguajar, mude as suas vestimentas, pare de assistir coisas pecaminosas da televisão. Perdoa os seus ofensores. É mudança, meu amado. Meu amado, nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de eternidade. Nós não estamos falando, meu irmão, de brincadeirinha. Nós estamos falando de eternidade. Meu Deus. Nós estamos falando de vida. Chega de frescura. Chega de sonho de consumo, para. Você vai perder o céu por causa dessas coisas. Esses namoricos sem compromisso. Essas vaidades, você vai ficar morrendo, perder a sua salvação por causa dessas coisas, meu amado. Por causa de traição. Meu, nós estamos falando de eternidade, meu amado. A não ser que você não queira mudança. Então continue. Continue na droga, continue no álcool, continue na lascívia, continue no adultério, continue na fornicação, continue na idolatria. Continua. Mas o que te espera, meu amado, aleluia. As 7 taças da ira de Deus. O que te espera são pragas terríveis. O abismo. O abismo para quem ficar aqui. Então, meu irmão, qual é a sua decisão? O que de fato você quer? Quanto tempo nós temos? Irmão, nós estamos te avisando. Talvez a sua mãe já te falou, talvez o teu pai, talvez o teu filho, talvez o próprio Espírito Santo já te falou. Agora é com você, meu irmão. Agora é sua vez. Agora é sua hora, meu amado. Seja mesmo, meu Deus. Seja na nossa vida o ponto de partida, meu Deus. É o que nós estamos precisando. É despertar. Despertar. O Senhor está voltando. Claro, nós trazemos uma mensagem dessa, meu irmão, não é para amedrontar. Eu disse no início, não é nenhuma pregação, é mais uma exortação. Porque nós não estamos ouvindo mais isso. Tem muitos programas que se dizem cristãos, mas é uma papagaiada. É só amor daqui, amor dali, mas é alguma coisa meio que romancista, para agradar a carne das pessoas. Não tem mais despertamento.
Poucos são aqueles que estão buscando visão de Deus. Poucos são aqueles que estão comprometidos com a palavra do Senhor. Tem faltado visão de Deus. Eu quero dizer, humildemente, na minha ignorância, quero dizer para você, meu irmão. Ainda há tempo para mudar. Ainda há tempo para mudar. Ainda há tempo para mudanças. Eu só não posso te dizer o quanto de tempo tem. Eu só não posso te garantir se hoje, às 20 horas da noite, nós vamos ter tempo. Mas nesse momento há um tempo para revisão. Nesse momento aqui há um tempo, agora há um tempo para mudanças. E mudanças importantes nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E que essas palavras possam trazer subsídios e convencer a cada um que ainda há um tempo para o operar do Espírito Santo em cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.